Irmãos, nós estamos no capítulo 21 do Evangelho de São João e hoje, dos versículos 15 a 19, Jesus quer deixar claro, Ele que vai subir aos céus muito em breve, ele quer deixar claro a hierarquia que ele constituiu. Ou seja, há uma hierarquia deixada por Jesus para apacentar o seu rebanho, para apacentar as suas ovelhas depois que ele subir aos céus. E esta hierarquia está fundamentada em Pedro. Jesus escolheu Pedro para guardar as chaves da igreja. Jesus escolheu Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porém, quando Jesus disse isso a Pedro, Pedro ainda vacilara na fé. Nós vemos que Pedro, por exemplo, quando Jesus caminhava sobre as águas, Pedro disse que também queria caminhar, Jesus diz, vem, então Pedro vai e começa a afundar. Ou seja, Pedro vacilando na fé. Pedro também disse que morreria pelo Cristo. Mas, logo depois, no Horto das Oliveiras, ele decepa a orelha de Malco, ou seja, ele estava matando por Cristo. Pedro também, diante da paixão, ele nega Jesus 3 vezes. Então, apesar da profissão de fé de Pedro, sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabendo disso, Pedro nega Jesus 3 vezes, também vacilando na fé. E Jesus, ele sabe que ele escolheu este instrumento, a humanidade, para apacentar as suas ovelhas, para cuidar do seu rebanho. Então agora ele quer confirmar, tanto para os apóstolos, mas também confirmar para Pedro, para que não reste dúvidas de que Pedro, mesmo diante das suas imperfeições, mesmo diante dos seus vacilos, podemos dizer assim, ele será o apacentador das ovelhas do Senhor. Ele cuidará do rebanho do Senhor, porque o Senhor vai subir aos céus. Então Jesus sobe aos céus, mas não nos deixa sozinhos. Ele está no meio de nós, é evidente, mas ele deixa Pedro. E Pedro como símbolo dessa hierarquia deixada por Jesus. Imperfeito, sim, com suas limitações, sim. Mas nós precisamos crer que Jesus quis deixar essa hierarquia. E então é nosso papel, é nossa função rezarmos pelo clero, rezarmos pelo Santo Padre, o Papa, que é o sucessor de São Pedro. Apesar das suas imperfeições, assim como Pedro tinha imperfeições e vacilara na fé, o nosso Papa também está suscetível. Apesar de gozar da infalibilidade papal, ele também está suscetível a cair, também tem as suas limitações, e é nossa função rezar pelo Santo Padre, rezar pelo clero, rezar pelos sacerdotes, para que eles estejam cada vez mais unidos a Cristo e apacentem as ovelhas do Senhor. Cuidem de nós que somos rebanho do Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus questiona Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E Jesus repete esta pergunta mais 2 vezes, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então, durante 3 vezes, Jesus questiona o amor de Pedro. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora proclama 3 vezes o seu amor a Cristo, para mostrar, Jesus quer nos mostrar que para ter as chaves da igreja, para participar, para ser o alicerce da igreja, Pedro agora tem que assumir este amor na frente de todos 3 vezes, esse amor a Cristo, que é fundamental.
para que ele possa apacentar as ovelhas do Senhor. E Pedro o faz. E Pedro, que vacilara na fé, depois cheio do Espírito Santo, é capaz de entregar a sua vida por amor a Cristo, por amor ao rebanho de Cristo, cuidando das suas ovelhas como um bom pastor. Ele que foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Portanto, irmãos, independente do instrumento escolhido por Cristo para governar a sua igreja, nosso papel é confiar nessa hierarquia, obedecê-la e rezar. Rezar para que eles para que os nossos pais, os nossos santos padres, o nosso Santo Padre, o Papa, possa estar sempre unido a Jesus, governando a sua igreja, apacentando as suas ovelhas. Amém.